Fala pessoal, estamos começando aqui mais um episódio do GBcast, mais um episódio especial, como sempre, né, convidados aqui que nós somos amigos e admiramos muito. A gente vai já fazer um agradecimento aqui aos apoiadores desse episódio, que são a Rocha Brasil, a Sondossolo, a Embry, a Expander Body Brasil, GeoQuest, L-Spot e Rock Science, Solo Technique, Midas, a ZF Engenharia de Solos, Engenharia Associados, a Consultrix e a VPA Infra, também nos apoiando. Queremos agradecer a todos os nossos seguidores espalhados por todo o Brasil, toda a América Latina, na verdade. Confere, André? Exatamente. Nós temos aí todas as redes que vocês conhecem, o WhatsApp, LinkedIn, Instagram, o próprio YouTube aqui e o Spotify também com os episódios em áudio. E estão aí chegando a 30 mil pessoas, né? Bastante. Inclusive, tem gente da Austrália acompanhando o GB, o que nos honra bastante. Fazemos aqui também um registro com muito respeito e gratidão às entidades, a BMS, a BEF, a BEG, a BGE, todas essas entidades. Nós recomendamos, incentivamos para que todos que nos prestigiam sigam as entidades que também representam em muito a nossa geotecnia nacional. Mas sem muitas delongas, eu gostaria de falar um pouquinho dos nossos convidados, mais do que ilustres, não é? Trouxemos aqui não só dois calibres geotécnicos, autoridades, mas uma herança geotécnica de grande valor e de referência. Estamos falando do Mauri Gottlieb e do Ilan Gottlieb, ou Gottlieb. Então, mas aí eu já vou ter que emendar minha primeira pergunta. E essa é a minha primeira pergunta. Como é que a gente vai falar o sobrenome? Porque muita gente fala Gottlieb, Gottlieb. Pode ser Gottlieb. O que a gente, até na pesquisa de roteiro, né, faz questão de... Eu falei assim, eu vou dar uma pesquisada, origem, pronúncia, porque a gente vê o pessoal falando... Que é um nome internacional, na verdade, né? Alemão? Vem do alemão, né? Na realidade, meu pai era húngaro. Uhum. Embora a família dele era polonesa, que se mudou para a Hungria por questão de trabalho, etc. Meu avô, pai do meu pai, ele não estava mais conseguindo trabalhar na Polônia, então ele foi para a Hungria. Ele era um artífice, então ele fazia uns trabalhos manuais sensacionais, né? E ele não estava conseguindo trabalhar na Polônia, ele foi para a Hungria. E meu pai nasceu na Hungria, então eu sou meio polonês, meio húngaro, mas muito brasileiro. Mas aí, enfim, a gente fala então Gottlieb. Gottlieb. E diga de passagem, André, porque, como o André falou, houve um mergulho microscópico e hoje... Holanda e Estados Unidos tem mais Gottliebs? O Gottlieb é mais nos Estados Unidos e na Holanda, se não me engano. Na verdade, na Alemanha tem bastante, porque o nome, do jeito que é escrito aqui no Brasil, né? Quando o meu avô chegou e eles fizeram o registro aqui, eles cortaram um T. O jeito certo é G-O-T-T-L-I-E-B, que é Gott, né? Deus em alemão, e Liebe, amor, né? Então seria o amor divino, Amadeus, alguma coisa assim. Então, se vocês procurarem com 2 T's, aí vocês vão encontrar uma infinidade de Gottlieb. Legal. Se quiserem fazer aqui a nossa conversa em alemão, não tem problema não. Não, eu não sei falar alemão. O André falou fluente. Mas assim, pessoal... Mantemos a língua mãe, que é bem mais fácil. Não poderíamos deixar de fazer o registro, que esse ano é um ano especial, já que o professor Mauri, em setembro, completará 87 anos. Isso. Talvez, se hoje... ele não for o geotécnico vivo com mais experiência, ele é um dos, né? E que é uma referência para nós. E temos aqui a geração jovem representada pelo Ilan. Quando eu falo jovem, é com todo respeito, tá, Ilan? Não é no sentido pejorativo. Eu sei. E... o Ilan, como o nosso público é muito diversificado, eu acho interessante fazer essa contextualização, porque nós temos não só os engenheiros da geotecnia clássica, urbana, túneis, fundações, proteções, mas temos geólogos, estudantes. E para quem não sabe, o Ilan hoje
Ele é o atual presidente da BMS Núcleo São Paulo, Associação Brasileira de Mecânica dos Solos, é vice-presidente da ABEG, e aqui teremos a oportunidade de poder falar um pouquinho da carreira do professor Mauri, da carreira do professor Ilan, mas também toda essa transição da herança geotécnica. Uhum. Exatamente. E eu vou até começar perguntando pro Mauri, né? A gente, quando também faz as pesquisas de roteiro, né? E olha, por exemplo, ou ano de formação, né? Normalmente, o pessoal mais antigo sempre tá ali, 70 e poucos, e o professor se formou em 64. 64, né? O ano da revolução, vamos observar como vocês queiram chamar. E assim, professor, como é que foi isso lá naquela época? E eu acho muito legal também, vocês, como se apelidam aí, mackenzistas, né? A turma da Mackenzie, né? Eu acho muito legal ver como ali, desde década de 60 até 90, especialmente, né? Muitos bons geotécnicos saíram do Mackenzie. Né? E muitos, inclusive, tutorados aí, né? E ministrados pelo professor Mauri. É né? até difícil citar nomes, porque... Não, é uma infinidade. Não tem nem como 2 mãos aqui, 4 mãos e vai longe. Assim. Às vezes o pessoal começa a citar, não para, né? De tanta gente de Mackenzie, né? Mas aí, professor, você se formou no Mackenzie. Formei no Mackenzie em 64. E como que foi vamos dizer, o tempo de graduação e o início para enveredar, né? O professor Mauri, muito jovem, que ainda não era professor, mas enveredando para geotecnia. Então, vamos lá. Eu me formei em 64, mas eu me casei em 62. Então, eu terminei a minha escola casado. E no começo do meu 5º ano, o meu jovem aqui ao lado nasceu. De sorte que ele foi na minha formatura. Isso significa que, no meu caso, eu tinha que trabalhar também, porque eu tinha que me sustentar com casado, etc. Embora minha esposa também trabalhasse e tudo. Mas, então, a minha vida do final do curso de engenharia foi bem puxado, porque eu tinha que trabalhar e, inclusive, fazer a escola. E naquela ocasião, então, se vocês querem um pouquinho do meu histórico, eu era estagiário numa construtora, onde eu estagiava durante a tarde. E depois, por falta de verba e a necessidade de ganhar um pouco mais, eu consegui ser contratado pelo Estado para dar aula de matemática num ginásio do Estado. Foi uma época em que eles não tinham professores suficientes, então eles começaram a tentar pegar os alunos de matemática da Faculdade de Filosofia. E também não conseguiram o suficiente, aí eles abriram para estudantes de engenharia. E nessa eu consegui entrar e foi aí que eu comecei minha carreira de professor oficial, né? Porque professor de dar aula particular já dava algumas de vez em quando, mas como professor mesmo eu comecei, então, no Colégio do Estado, no Ginásio Estadual de Vila Palmeira, à noite. Foi uma época, em termos sociológicos, fantástica. Nesse contexto ginasial, chegou uma informação para mim, para o André, de que você foi colega do Luciano Decour. Isso sim, isso no tempo do Ginásio do Estado, quando eu me fiz o Ginásio do Estado. Quando eu fui aluno do Ginásio do Estado, eu e o Luciano fomos colega de turma, de classe. Que mundo pequeno, hein? Mundo pequeno. E o senhor nem sonhava, ou você, como prefere ser chamado, Isso. Nem sonhava fazer geotecnia. Não. Eu não sei se a gente pode ficar batendo papos assim. A história da geotecnia, no meu caso, também é extremamente curiosa, porque como é que eu fui parar nisso e a dicotomia entre as coisas. Na realidade, quando eu estava na escola, na engenharia, eu sempre gostei muito de aviação e eu queria ser piloto comercial. E quando eu estava na escola, eu cheguei a fazer um exame naquela época tinha uma empresa aérea chamada Real Transportes Aéreos,
E elas tinham uma escola de pilotos aqui em São Paulo, no Campo de Marte. E eu prestei exame para ser piloto comercial, pelo menos para entrar nessa escola, e fui aprovado. E comecei a assistir às aulas, etc., no Campo de Marte. Aí começou um drama familiar. Por quê? Porque cada vez que eu saía de manhã cedinho para ir para o Campo de Marte, minha mãe chorava. Com medo, porque naquela época, você imagina, né? Então, 1959, por aí, você já viu o que era a aviação, né? E fora isso, eu já estava namorando com a minha atual esposa até hoje, graças a Deus. Quanto tempo de casado, professor? De casado eu tenho 63. Vou fazer 63 anos. Muito bom. Tenho 62 para 63. Incrivelmente com a mesma mulher. Bom, mas só completando para não espichar muito. Mas a Sabina, que é a minha esposa, ela também chegou para mim um dia e falou: se você for ser piloto, vamos acabar, porque eu não quero ficar de noite esperando você voltar para casa, sem ter certeza se você volta ou não. E com essa história, eu acabei abandonando a ideia de ir para o piloto comercial, abandonei aquilo, continuei na escola e, absurdamente, do céu eu fui para a terra. Para a terra enterrada. Quer dizer, não é nem para a terra superficial, para a terra enterrada. Então é uma história, sob certo aspecto, pelo menos para mim, extremamente curiosa, como é que você pode do céu ir para o inferno. Não, a minha profissão não é o inferno, estou brincando, né? Mas, aproveitando, o André começou colocando aqui o professor Mauro no início da pergunta, na Cova dos Leões, né? Mas eu vou fazer a pergunta para o Ilan. Ilan, o que foi que motivou você a seguir a área da geotecnia? Eu sei que você tem uma referência, mas, além disso, ocorreram outras situações na sua vida que lhe motivou a seguir a carreira de engenharia civil, geotécnica? Então, assim, eu sempre, obviamente, pela influência dele, tinha muito contato com a engenharia civil. Não era obrigatoriamente uma escolha ainda, né? E na época do vestibular, eu prestei vestibular para as escolas principais de engenharia e na USP você tinha que pôr uma segunda opção. E a minha segunda opção eu tinha colocado física. E aí eu não consegui entrar na poli na primeira opção, mas eu tinha conseguido na segunda. E aí eu balancei, né? Porque eu gostava muito de física, daí o meu interesse por engenharia, né? Mas aí, obviamente, com a vivência com ele, vendo as obras que ele ia e tudo mais, o bichinho da engenharia civil tinha me picado mesmo. E eu fui, né? E aí comecei a fazer o curso e aí a gente começa a estagiar, né? Então, a primeira coisa que eu fui foi estagiar no escritório dele, um escritório antigo, antes do nosso. Que tinha outro nome. Que tinha outro nome, chamava-se MAG e depois virou MAG Progessolos, né? Que era ele, um dos sócios era o Marcos Guimarães, falecido, e o Carlos Steinmeier, né? Então, eu comecei a estagiar lá, basicamente fazendo desenhos e coisa do gênero, né? E, obviamente, comecei a ter contato com a geotecnia, né? Mas, em conversa com ele, né? Ele falava, olha, aqui, obviamente, se você quiser vir a trabalhar aqui, eu não vejo problema nenhum, mas faz estágio em outras áreas também, para você ver um pouco de tudo, né? Então, aí eu passei 2 anos estagiando numa construtora tradicional aqui de São Paulo, obra mesmo, né? Cronograma, toda aquela coisa de obra. E aí voltei para terminar um estágio com ele, que eu realmente vi que eu gostava daquilo, especialmente nessas obras que eu fui trabalhar. Algumas delas estavam na fase das fundações e eu achava muito interessante e fascinante, né? E aí, então, eu voltei para estagiar com eles, né? Nessa empresa, na MAG Progessolos, e aí eu realmente resolvi ficar nessa área, né? Aí, quando eu me formei, eu fiquei 1 ano mais ou menos como engenheiro na empresa dele e me apareceu a oportunidade de trabalhar com o Urbano e com a OC na SCAC. A SCAC, para quem é mais jovem não conhece, infelizmente ela já não atua mais, mas era uma das principais empresas de estacas pré-moldadas de concreto. E eram aquelas estacas centrifugadas, era um processo de fabricação diferente, né? E, obviamente, eu tinha sido aluno do Urbano no Mackenzie, na engenharia, ele era o professor pra gente da área de projetos, né? Então eu tinha um bom contato com ele, tinha uma admiração enorme.
O AOC nem se fala, eu aprendi a calcular capacidade de carga de estaca usando o método dele, então, obviamente, com esse convite, brilharam os olhos, né? Caramba, então, além do seu pai, você teve excelentes referências na formação. Não posso reclamar, não. Eu realmente tive alguns exemplos fantásticos, né? E aí, fiquei 2 anos trabalhando lá na SCAC, no departamento técnico, né? Que era o que eu queria, não queria a parte comercial. E era legal, porque tanto o Urbano quanto a AOC, né? Eles eram, vamos dizer, os responsáveis pela área técnica. Então, obviamente, o que eu aprendi lá é impagável. E né? tudo isso aqui em São Paulo? Tudo em São Paulo, né? E no departamento técnico era muito interessante, porque quando chegavam obras para a SCAC orçar, apresentar propostas comerciais, por orientação da AOC e do Urbano, sempre tinha que passar pelo departamento técnico, para a gente avaliar se era viável mesmo a solução, porque a SCAC era uma empresa muito séria, ela não ia entrar com uma proposta se ela sentia que não era uma solução adequada, por exemplo, uma estaca pré-moldada, né? Então, com isso, eu via muita obra do Brasil inteiro, porque a SCAC fornecia para o Brasil inteiro. Então, isso me deu uma bagagem, um arcabouço de informações incríveis, né? E no fundo, acho que tem uma vantagem disso, porque você mexe com obras não necessariamente tão fechadas, mas você mexe com as obras já orçadas, você já está vendo tudo na mão, né? Então, quando vinha orçar, chegava às vezes projetos, ou então viam quantidades, mas sempre vinham sondagem, então a gente avaliava, obviamente, capacidade de carga, cravabilidade. Então, para mim, foi uma escola fantástica, né? Aí, depois de 2 anos lá, aí voltamos a conversar, e foi quando o Mauri saiu, né, dessa sociedade que ele tinha na MAG, e nós montamos a MGA Consultores de Solos, né? Então aí já foi, vamos dizer, como um engenheiro mesmo e sócio de uma empresa de consultoria, né? Legal. Uma pergunta para você, lá, extensiva para o seu pai, não é? Eu vou chamá-lo de você, apesar de todo o respeito, porque o senhor está no céu, né? É isso aí, é só ele. Mas vocês, olhando para trás, quais principais obras, na ótica do Ilan e na ótica do professor Mauri, que vocês enxergam como obras emblemáticas, as obras que marcaram o coração da MGA? Pode começar por você, Ilan. Bom, o Mauri vai falar de uma obra que para nós é icônica, que foi o Shopping Paulista, que ainda foi no período da MAG, onde não era já na MGA. Mas depois, na MGA, a gente teve, obviamente, a gente atua muito no mercado imobiliário, tem grandes prédios, grandes shopping centers que a gente participou, mas tem algumas coisas interessantes, né? Talvez com o aprendizado do Shopping Paulista, ficou meio que estigmatizado no Mauri e depois, consequentemente, em mim também, que para essas obras difíceis, onde tem algum reforço, existe alguma necessidade de fazer uma interação entre fundações existentes com o que vai ser construído, nós acabamos sendo solicitados para esse tipo de obra. Então, uma obra já na MGA que nós fizemos e nós tivemos um prazer enorme foi a Sala São Paulo, né? Onde é hoje a Sala São Paulo. Antigamente era uma estação de trem, né? E houve toda uma reforma da edificação para poder viabilizar, né, a construção da sala. Se vocês tiveram a oportunidade de ir, é um espetáculo, né? Então, teve muito trabalho de, obviamente, fundações novas, reforços de fundação. Então, essa é uma obra, para mim, pelo menos, me dá um prazer muito grande da gente ter participado por essa complexidade. Ao mesmo tempo é uma obra icônica da cidade, né? Quer dizer, você sente que você contribuiu para algum marco que a gente tem na cidade, né? Fora essa, nós também participamos na casa na Cultura Artística, o Teatro Cultura Artística, ele sofreu um incêndio há um tempo atrás, e aí também teve toda uma reforma e a reconstrução do teatro, nós felizmente também participamos, tem uma série de obras que felizmente a gente mexeu. E eu acho que uma das coisas, aí já é mais para mim, porque eu participei bastante ativamente, a gente também é um dos primeiros escritórios nessa área de projeto e consultoria a empregar estacas prancha nas contenções para obras, vamos dizer, do mercado imobiliário aqui em São Paulo. Obviamente no Rio de Janeiro a gente sabe que o pessoal já usava isso, mas em São Paulo havia uma questão mais comercial, né? O aço era muito caro, então a gente optava normalmente por paredes de diafragma, né? Até me recordo, vocês tiveram até apresentações em CEFs recentes. Isso, nós fizemos uma apresentação dessa solução em estaca prancha. Obviamente havia uma confluência de coisas, né? A construtora conseguiu um bom contato com Gerdau e ThyssenKrupp, né? Para fornecimento a preços, vamos dizer, especiais, né? Não seriam preços, vamos dizer, de mercado, para viabilizar, porque eles também tinham interesse em colocar esse material para o mercado
para eventualmente virar, obviamente, uma solução técnica para competir com a parede diafragma. Então nós fizemos 3 obras aqui em São Paulo que foram feitas com o sistema de estaca-prancha para, vamos dizer, obras de mercado imobiliário, né? Então também a MGA nesse aspecto foi... Isso com quantos subsolos? Ou teve obra de 3 subsolos, teve obra de 2 subsolos e teve uma obra que era um parcial, quase que 1,5 subsolos, né? Em Cerqueira César, lá em São Caetano, tivemos uma obra aqui na região de Pinheiros, né? Legal. E em relação ao shopping, né, para o Maurício acho que esse aí... porque é uma obra que é uma referência mesmo. Já foi publicado no CEF, na região da Paulista, 4 subsolos, né? Bom, essa para mim na minha concepção foi a obra da minha vida. Eu duvido que eu vá fazer alguma coisa mais incrível do que aquela. Realmente essa obra foi o Shopping Paulista, que originalmente era uma loja de departamentos americanos chamada Sears Roebuck. E foi comprado por um grupo brasileiro e se resolveram fazer daquilo um shopping. E aquilo, como foi uma construção muito antiga, ela conseguiu ser construída em toda a divisa. Então, se aquilo fosse uma obra que fosse entrar como reforma, não ia conseguir aprovar aproveitamento em todo o terreno. Então, aquilo teve que ser feito como desculpe, ele não podia ser uma obra nova, teria que ser como reforma. E então, como reforma, não podia demolir as coisas que estavam lá, parte daquilo, e ao mesmo tempo ia ser um retrofit muito grande, muito complicado. Inclusive com a necessidade de fazer 4 subsolos. E o mais interessante disso tudo, perdão, o mais interessante de tudo isso é de que a condição era de que a loja Sears não podia parar de trabalhar enquanto tivesse obra, pelo menos por uma boa parte, porque parte dos recursos financeiros vinha da própria loja. Então nós tivemos que fazer 4 subsolos mantendo a loja funcionando. Então o pessoal entrava na Sears para fazer compra no térreo, porque o subsolo, que tinha um subsolo só num pedaço, essa daí foi abandonado para a gente poder trabalhar. Mas o térreo não, e o para cima também não. Então o pessoal entrava no térreo e teve ocasiões em que eles não sabiam que embaixo de onde ele estava pisando tinha um buraco de 12 metros, 12, 13 metros. Caramba! Então... Foi uma obra que durou quanto tempo? Durou cerca de 3 anos, acho. 2 anos e meio. Quase 3, Quase 3 anos. Mas não é só isso. Isso foi feito em 1990, 1980 e pouco. Então não temos os recursos que a gente tem hoje, não tem os equipamentos que tem hoje. Então aquilo era tudo meio na base do artesanato mesmo, né? Da experiência, né, professor? Da experiência de vocês também, não é? E assim, foi uma obra... tiveram publicações dessa obra. Teve, né? Inclusive, se quiser, uma das publicações foi no Congresso Pan-Americano no Chile. E o Townsend, que foi o relator, ele era da Universidade de Miami, né? E ele foi o relator. E uma das coisas que a gente fez, por incrível que pareça, era que a gente tinha que trocar uma fundação existente. A fundação existente, como era uma obra de 1949, então não tinha ainda as estacas Frank fantásticas nem nada, então era tudo sapata, ou super sapatas, enormes. Então, e tinha que demolir isso. E para quebrar essas sapatas, era um tempo incrível. Então se tentou fazer e acabou dando certo, a gente fez a demolição por detonação. Isso embaixo da loja. A loja funcionando. A loja, o pessoal entrando, comprando. Se quiser, brincadeira, as moças comprando sutiã, etc. E a gente estourando os sapatos lá embaixo com dinamite, né? Então... Não foi bem dinamite, mas de qualquer jeito foi alguma coisa e havia problemas. Então,
tudo isso teve que ser feito de uma forma muito artesanal, muito da cabeça da gente de bolar as coisas, de inventar maneiras de segurar, etc. Então, por isso que é uma obra bastante icônica, porque ela, além de tudo, ela teve que enfrentar o desconhecimento do que nós temos hoje em 2015, 2020, 2025, entendeu? Sim, o Ilan fez o comentário das estacas prancha e eu lembrei muito bem de que, para a época que vocês conceberam essas soluções, é muito impressionante, porque, por exemplo, pensando no contexto de Europa, né? Inglaterra, Holanda, desde a década de 70, 80, já usa estaca metálica. Sim. E hoje o Brasil está respirando de uma maneira mais intensa essas soluções. Como que, na época, para vocês, isso foi tratado no convencimento com o cliente, questão de custo? No caso específico dessas obras em estaca prancha, o convencimento para o cliente normalmente é financeiro, né? Quer dizer, eles conseguiram, essas empresas que executam as estacas prancha, né? Conseguiram chegar em valores que ficavam compatíveis com as soluções originais, que eram em parede de diafragma, né? Então, o convencimento para o cliente nesse sentido foi basicamente financeiro, mas também tecnicamente a gente tinha que afirmar que o comportamento dessa contenção em termos de estanqueidade ia ser similar ao comportamento de uma parede de diafragma. E aí sim, mostrando exemplos que desde a década de 70, 80, já se usava essa tecnologia, especialmente na Europa, nos Estados Unidos, principalmente obras de costa, né? Então, docas e todo esse tipo de ensecadeiros, atracadouros de barco, o pessoal usa muito essa tecnologia, então sabe-se que ela funciona bem do ponto de vista de estanqueidade. Então foi aí que nós conseguimos, de uma certa forma, convencer. Mas eu insisto, né? Quer dizer, houve uma boa vontade dos fornecedores de abaixar os custos, porque, infelizmente, no Brasil ainda é assim, né? O aço ainda é uma tecnologia cara. Sim. Comparada com Estados Unidos, Japão principalmente, né, que onde as construções metálicas predominam. Aqui no Brasil, o grosso a gente ainda trabalha muito com concreto armado, né, porque o aço para construção, em termos de estrutura, ainda é uma coisa cara, né. Então houve essa boa vontade e aí, obviamente, o convencimento acaba sempre sendo financeiro. Nesse tema, né? das pranchas, né, queria perguntar um pouco para vocês essa experiência com as estacas prancha em dois vieses. Viés número 1, a questão de estanqueidade, principalmente não nas juntas de prancha, mas quando você tem atirantamento, se você tem algum problema de estanqueidade, obviamente com obras abaixo do nível d'água, né? Escavações abaixo do nível d'água. E o segundo, porém, em relação à deformabilidade das pranchas, comparado com uma diafragma que é mais robusta, mais rígida. Enfim, o problema de deformabilidade é um pouco menor nesse caso, né? Para ser competitivo, quero dizer, né? Comparativamente. Vamos dizer, primeiro, com relação à deformabilidade, obviamente a escolha do perfil da estaca prancha depende da sua inércia, né? E aí você faz o dimensionamento de forma que os deslocamentos, as deformações fiquem dentro de um aceitável. Então, às vezes, a estaca prancha pode parecer que é uma solução meio, vamos dizer, cara, porque você tem que usar um perfil mais robusto para justamente poder ter um comportamento parecido com uma baita de uma parede de concreto, né? Com relação à estanqueidade, nas juntas existe o recurso sempre de fazer uma soldagem contínua, né, que eles fazem, e onde você faz a perfuração para fazer o tirante, você tem que depois colocar uma chapa também soldada, né, e com isso você consegue voltar à condição de estanqueidade. Mas aí, provisoriamente, a execução não é um problema. Não, é que nem numa parede de diafragma, né? Quando a gente faz parede de diafragma, a gente também faz o furo para fazer o tirante e a gente vê minando água. Obviamente, você tem que conduzir, tomar cuidado para ver se essa água não vem com finos e tal, mas se vier uma água limpa, é o mesmo cuidado que você teria numa parede de diafragma, né? Professor Mauri, olhando para trás, essa pergunta é delicada, tá? Algum caso de insucesso, algo que poderia ter sido feito diferente olhando para trás? É uma pergunta extensiva para o Ilan também. Olha, dizer que a gente nunca teve insucesso não é bem uma verdade. Isso é óbvio. Agora, insucessos assim sérios, que a gente tivesse tido problemas de vidas
em jogo, etc. E felizmente, até agora nada. Agora, de parede de diafragma que tombou, por exemplo, nós já chegamos a ter isso daí, porque na hora de fazer o escoramento, a construtora não fez o escoramento devido, e uma hora a parede de diafragma desceu. Se vocês puderem contar, de repente, um caso ou dois, mais especificamente, porque a gente sabe, né? A gente vê isso e também, projetando, a gente vive isso na pele também, né? De, às vezes, você tem um problema executivo, como o professor falou, né? E no fundo você projetou ok, tudo certo, mas existe uma questão executiva. Até o Milton Golombek foi meio enfático e falou assim, não, para mim os problemas são de execução, não são do projeto em geral, né? Mas a se pensar. Mas o ponto é o seguinte, o que vocês viveram na prática realmente, situações mais complicadas, que trouxeram esses desconfortos, assim, de... Esse caso que o Mauri contou era uma obra em parede de diafragma aqui na região da Vila Olímpia, né? Tinha tirantamento previsto e tal, e a construtora queria evitar de fazer tirante, então ia subir com a estrutura, ia fazer um escoramento na própria estrutura, não era ainda a estrutura como lajes, era um escoramento provisório para poder tirar taludes e coisa do gênero, né? E não fizeram adequadamente e uma noite essa parede veio. Então, não havia um problema de projeto, de fato, porque estava dimensionada, ela estava funcionando bem até a hora que inventaram esse escoramento provisório e tirada de terra, e a parede, obviamente, o escoramento não suportou e a parede veio a romper, né? Então, assim, eu posso falar pelo nosso escritório, né? Felizmente, como o Mauri falou, a gente nunca teve casos aí de insucessos graves, vamos chamar assim, né? Mas um pouco eu concordo com o Milton, né? Pelo menos o pessoal que já tem boa experiência, faz projetos bem feitos, é muito raro você ter uma falha muito grave de projeto. Normalmente ela está vinculada mais à questão de execução. Teve um caso que eu e o Mauri não conseguimos dormir à noite, né? Nós fizemos uma obra no Ipiranga, uma obra em parede de diafragma, estava tudo ótimo, funcionando bem. Teve um dia, um final de dia, que uma adutora da Sabesp rompeu na rua. E aí gerou um empuxo hidrostático na contenção que ela não estava dimensionada, né? O engenheiro ligou, nós fomos correndo para lá e a olhos vistos a gente via a parede mexendo. Eu falei, não, alguma hora a parede vai romper, ela vai cair, vai vir rua, vai vir tudo. Nós ficamos desesperados. Por sorte, a pessoa que atendeu o chamado lá na Sabesp sentiu a gravidade, imediatamente foi para lá, eles descobriram, fizeram o conserto e a parede não veio a romper. Mas ela se deformou assim a olhos vistos. Eu e ele, a gente se olhava e falou, o que nós vamos fazer? Porque não tem... Via a parede andando. Você via a parede andando. Foi um negócio assustador. Mesmo até o tirante também. O tirante estava funcionando como uma mola, coitado. Estava com o centro de segurança, já tinha... Foi o que garantiu. Foi o que segurou. Foi isso. Foi o que segurou. Se fosse em balanço, já tinha... já tinha vindo a parede. Já tinha vindo. E aí os caras conseguiram consertar. Em paralelo, a gente já tinha pensado em fazer furos na parede, né? Para aumentar esse fluxo, porque só saía um pouquinho de água pelo furo dos tirantes. Então aí não é uma má execução de ninguém, é uma fatalidade, né? Quer dizer, uma adutora na rua uma variante a mais aí. Uma variante a mais. Quer dizer, óbvio, a gente dimensiona uma parede de diafragma, você leva em consideração o nível da água e tal, mas eu nunca calcularia uma parede levando a água até o nível da rua, porque, sei lá, seria muito catastrófico ficar pensando assim, mas aí você começa a ficar preocupado, será que não é o caso de um caso ou outro, né? Ali no nosso episódio 3 aqui do GBcast, a gente entrevistou o Luizão, lá da Bahia, né? E o Luizão fez um comentário, até se eu estiver interpretando errado, Luizão, você me perdoa aí, mas ele fez um comentário muito em relação a você previamente considerar uma saturação, na verdade inexistente, mas por um resguardo, porque num caso desse, por exemplo, a gente como projetista, até o executor, não tem tanto amparo jurídico por uma eventualidade de infraestrutura urbana, digamos assim, né? Sim. Na verdade, poderia estar sujeito a consequências de uma ruptura, sendo que é algo, de fato, completamente fora da curva, né? Exato. E aí o Luizão fez esse comentário, de repente, às vezes, considerar uma saturação encarece a obra, em 99% dos casos, desnecessariamente, porque não vai romper a adutora. Sim. Né? Mas é como se fosse uma consideração de resguardo, né? E tem um detalhe, com esses eventos climáticos, essas chuvas extremas... Isso sim. É mais um ponto desafiador para nós, sem né? Dúvida, sem dúvida. Ó, Só mais um comentáriozinho, mas isso faz...
nós ainda que somos da velha guarda, que o dimensionamento é tudo feito com, vamos dizer, mais em termos de globais e fator de segurança, isso mostra como é importante você ter os fatores de segurança. Entende? O tirante não rompeu, nesse caso dessa adutora, porque a gente calcula ele e joga-se um fator de segurança. Então, provavelmente o tirante estava já quase chegando no limite porque consumimos todo o fator de segurança. Então, a turma às vezes que busca uma economia e tenta fazer a coisa com o mínimo fator possível. Aí já vai uma dica dos poucos cabelos e a barba branca, né? Não abusa porque a gente lida com a incerteza, né? A geotecnia tem essa parte fascinante, embora seja uma ciência, uma engenharia, mas ela lida com o que a gente não conhece perfeitamente, conhece bem, obviamente. Hoje a gente tem investigações geotécnicas mais sofisticadas, mas a gente ainda está lidando com alguma coisa que é meio que vamos dizer, desconhecida. Então, não abusar da sorte, vamos dizer assim, né? Não existe uma homogeneidade de solos que você possa garantir que daquele terreno é tudo absolutamente igual. Tem horas que mas tem horas que não. Exato. Eu queria só explorar o primeiro caso da Vila Olímpia, né, que no fato teve uma ruptura, né? Não era necessariamente questão de projeto, como você comentou, mas como é que foi a tratativa, vamos dizer, incorporador, ou construtora, executor da contenção, vocês? Ou seja, vocês nesse cenário, o que que... Nesse caso, para nós, como tudo estava correto, funcionou bem até aquele momento em que eles fizeram essa intervenção, não houve no sentido de nos culparem, nos acionarem, nada disso, felizmente. Não teve um desgaste, então, Não. Teve um desgaste com a construtora, porque ela, obviamente, tentou, entre aspas, fugir um pouquinho da responsabilidade. Não, mas a gente falou que ia fazer o escoramento, vocês deixaram, aquela coisa, né? Mas, por sorte, o incorporador por trás, ele já tinha visto que a obra tinha funcionado muito bem durante quase que todo o seu período, né? Então, eles tiraram de nós essa responsabilidade. Mas esse é um problema que a gente está sujeito a encarar. Quer dizer, hoje em dia, então, com lei do consumidor e tudo mais, a gente nunca se preocupava em ter um escritório de advogado que nos atendesse. Agora você começa a ficar preocupado, porque isso passa a ser mais comum, né? Hoje, a MGA tem um departamento jurídico? Não. É um escritório pequeno, né? Nós somos pequenos, uma empresa familiar, né? Diferente, às vezes, das grandes executoras, que é uma empresa com muitos funcionários, às vezes justifica ter, né? O que você acaba tendo é um outro colega advogado conhecido que eventualmente faz uma assessoria para nós, né? Tá, perfeito. Mas, graças a Deus tem sido raro. Bem raro, mas porque não comporta, né? Você ter um departamento jurídico numa empresa de projeto pequena, né? Se eu puder fazer uma perguntinha um pouquinho polêmica, é possível ou não? Claro. Pode, mas antes de você fazer a pergunta polêmica, porque se ela for muito polêmica, pode ser que eu fique vermelho de vergonha. A gente corta. E não saber responder. Mas eu queria fazer uma complementação, porque você levantou a história das estacas prancha, né? Eu queria lembrar de que a primeira obra urbana de estaca prancha que foi feita em São Paulo, a gente teve participação, que foi aquela passagem inferior que liga a Avenida 23 de Maio com o aeroporto de Congonhas. Quando vocês vão entrar, vem pela coisa, vocês têm que entrar por baixo, e se você olhar lá, ali é uma passagem inferior, e a contenção todinha é feita com estacas prancha metálicas. Interessante. Até aproveitando o gancho, vamos ter um episódio com a VBA em breve, para tratar também da estaca prancha. Legal. Tá. E isso foi feito, a gente participou, a gente era o consultor da Camargo Correia, que fez a obra, no caso, a gente estava como consultor da Camargo, e a gente participou bastante daquilo, tá? Apanhamos bastante por causa da cravação, porque o problema da cravação, quando a gente não... De novo, aquelas histórias são... Quando vocês falam com velho, você tem que lembrar de que as coisas são antigas. E nas coisas antigas, os equipamentos são antigos. Então, naquela época não tinha grandes coisas. Então, nós tínhamos lá um pessoal que tinha um martelo vibratório, mas que não funcionou bem. Tanto que, por incrível que pareça, o sistema que acabou sendo usado para poder cravar aquilo foi o velho bom martelo de queda livre. Mas a primeira obra realmente de estaca prancha metálica em São Paulo, a gente, para nossa sorte, né, tivemos a chance de participar.
o que nos deu vontade de querer fazer outras futuramente. E essa foi uma das razões que a gente também se jogou de cabeça no sentido de tentar viabilizar alguma dessas obras comerciais, né? Na verdade, professor Mauri, quando fizemos ali uma enquete das pessoas que gostam da MGA, né? Ilan também foi unânime. Vocês são muito queridos no meio. Inclusive, teve uma pessoa que até falou para mim assim: vai estar o Ilan, que é uma referência, e vai estar o Papa Francisco da geotecnia, né? Só que eu vou fazer o inverso aqui. Porque, por mais que existam pessoas de respeito no meio, são concorrentes, né? Se o senhor, professor Mauro, tivesse que listar as pessoas do meio que é bem visto, né? Que há um respeito, a consideração. É uma pergunta também que seria para o Ilan. Quem seriam os nomes da geotecnia atualmente, no caso, que você e o Ilan recomendariam? Olha, são vários, não é um nome só não, nem dois. Eu acho que nós temos uma turma muito boa por aí, praticando a geotecnia com seriedade, com competência. Sei lá, eu acho que as firmas tradicionais, tipo Consultrix, com certeza é uma delas, né? Eu acho que lá no sul tem o Jarba. O Jaime. Não, Jarba. O Jarbas, desculpe, Jarbas Meritis, que também é outro. No Rio de Janeiro a gente tem gente muito boa, né? O Willy Lacerda, esse pessoal aí. Sabe, então, são muita gente, são vários, não são poucos. E para você, Ilan, antes de eu ir para a pergunta polêmica. Bom, assim, a gente pode separar também, né? A turma que faz projeto, a turma de execução, turma obviamente mais ligada à academia, né? Então, nos escritórios que são, vamos dizer, concorrentes nossos, todos eles são de bom nível, né? O Milton da Constrix, o Zé Luiz da Foi, o próprio Fred na ZF, Portela da Portela Larcon, né? Todos esses são escritórios que a gente sabe que tem uma boa qualidade técnica, né? E aí, vamos dizer, são concorrentes, mas acabam sendo até amigos, né? Porque hoje em dia, com a história de que a norma pede para se fazer verificação de projeto de outro colega, para dependendo do tipo, do porte do empreendimento, eu felizmente tenho sido sempre indicado por esses meus colegas para fazer, e fiz um monte dessas verificações, porque entendem que a gente tem um nível que, vamos dizer, é compatível com o nível técnico deles, e a gente faz a coisa, isso eu aprendi com ele, de fazer a coisa com muita ética, né? Então, isso é legal. Isso é um comentário para os engenheiros mais jovens, os que estão nos assistindo, né? Você está verificando o projeto de alguém, você não está criticando o projeto de alguém. Então, tem que tomar cuidado da maneira como você faz essa avaliação, né? Então, e acho que nem competindo tecnicamente com alguém, o tal do campeonato de engenharia. A própria norma diz que é uma verificação se os dimensionamentos estão atendendo à norma, não é para trazer soluções novas, né? Então, Ilan, você e o Mauri têm todo o cuidado de um CQP de ligar para o projetista? É isso que eu ia falar. Eu ligo antes. Recentemente eu fiz uma verificação de um projeto de um colega nosso, e aí eu liguei antes, falei, olha, fui contratado, vou fazer a verificação do seu projeto. Essa obra você tem alguma coisa muito específica, muito diferente que você considerou? O colega do outro lado ficou até meio emocionado. Falou, poxa, mas você está me ligando? Eu falei, claro, eu vou verificar o seu projeto. Eu, de uma certa forma, eu não quero criticar se não tiver nada errado, né? Aí ele me passou, não, essa obra é relativamente tranquila e tal, me deu algumas ideias de parâmetros que eles usaram, eu fiz a verificação e entreguei. Outra coisa que nós fazemos com bastante frequência, se o projeto tem alguma coisa que a gente entende que poderia ser mudada, eu antes mando uma minuta desse meu relatório para o colega, para ele olhar. Caramba, Ilan. E aí dá a oportunidade dele, às vezes, até revisar. Já teve casos, né? O Mauri verificou um caso aí de um colega nosso que ele revisou o projeto antes da gente emitir o nosso relatório, porque nós vimos que de fato tinha uma falha, já não era nem uma questão houve uma falha de dimensionamento. O Mauri alertou, a pessoa agradeceu muito, revisou o projeto, veio para nós a versão revisada para podermos emitir o relatório final, né? Então, fica essa dica para os colegas, porque hoje você está verificando o projeto de alguém, mas amanhã alguém pode estar verificando o seu projeto, né? Da avó da Zelândia. Exatamente. Então, a gente não quer fazer com os outros o que a gente não quer que seja feito conosco, né? Então, isso é uma das coisas que eu reputo como fundamentais, né? Fundamental. E voltando, sempre foi assim, Ilan? Sempre, nós sempre agimos dessa forma, tá? No passado, quando ainda não tinha essa exigência de verificação de projeto,
às vezes uma construtora nos chamava para ver se tinha uma solução alternativa. A gente é muito resistente a fazer isso, porque a gente sabe que tem um projeto de um colega do outro lado, a menos que haja uma obra, vamos dizer, do tipo uma indústria que está fazendo uma grande concorrência, ok, aí já faz parte vamos dizer, do mercado, né? Mas às vezes, simplesmente para tentar buscar uma solução mágica, a gente evita de fazer isso, tá? Voltando ao que você estava perguntando dos nomes, né? Então, esses escritórios todos, como eu mencionei, provavelmente devo ter esquecido algum, me perdoe esses colegas, mas são todos escritórios que a gente respeita muito. Na área de execução, aí, obviamente, tem muita gente que tem muito conhecimento, né? Então, vocês entrevistaram um tempo atrás o Jorge Teles, da Solotrate. Então, se ele vai falar alguma coisa sobre tirantamento, solo grampeado, a gente escuta com muita atenção, porque a gente sabe que ele conhece bastante do assunto, né? Eu tenho um passado com o Urbano e com a OC, que eu não preciso nem falar. O AOC, além de tudo, é um professor, deu aula em São Carlos e tudo mais, então também para nós é uma sumidade que a gente tem muito respeito. Tem a honra de ter a amizade dele, né? O que nos deixa muito, muito felizes, né? Professor Decur, quer dizer, os nomes a gente pode dar. Assim, eu estudei, o meu mestrado eu fiz fora, né? Eu comecei fazendo mestrado na Poli, apareceu a oportunidade de ir para os Estados Unidos, e na época o meu orientador era o professor Faisal, né? E conversando com ele falou, não, você tem mais aqui, é uma experiência interessante, você vai viver fora do país, vai ver outra cultura e tal, e eu fui para uma universidade nos Estados Unidos, Cornell né? University. Cornell University, isso, eu fiz lá o meu mestrado, né? E eu vou dizer para vocês, assim, óbvio que eu aprendi muito lá, mas eu não vi nada ali em termos de material humano que a Poli ou São Carlos deixasse a desejar, muito pelo contrário. Tive excelentes professores, meu orientador lá era o falecido professor Curral, é um cara maravilhoso e tal, mas meu orientador aqui era o Faisal, eu não preciso falar mais nada, né? Tive aula com o falecido Valdemar Rachis, Cláudio Vole, professor Carlos Souza Pinto, o próprio professor Faisal. Então, nesse aspecto, a geotecnia brasileira, a gente pode ter orgulho da nossa geotecnia, porque top tem gente top de linha mesmo, né? Não, é muito legal ver isso de vocês. Ah, sim. E no caso que eu deixei para perguntar agora, para entrar no cenário da polêmica, né? Voltando à questão jurídica, hoje muitas empresas, principalmente na área de mineração, obras de grande porte, estão aderindo a contratar seguros, não é? E assim, lá, você é um expoente de grande valia das entidades. Como é que funciona isso hoje na MGA? Vocês têm um seguro próprio? Não tem? Como é que... Temos. Até porque, primeiro, a gente começou a fazer isso até uma forma de nos resguardar. A gente... Mas sempre foi assim ou é recente? Já tem muitos anos que a gente tem o seguro de responsabilidade, né? A gente, obviamente, nós somos falíveis, podemos errar, nós temos um escritório que a gente tem engenheiros subordinados nossos, né? E eles podem errar, e às vezes a coisa passa pela gente também, então a gente sempre teve essa ideia de ter o seguro. Mas como você bem colocou, isso está passando a ser uma exigência de mercado. Então, quando a gente vai ser contratado por uma obra, por exemplo, a turma pergunta, vocês têm o seguro? Se não tiver, provavelmente eles nem nos contratariam. Então, hoje eu recomendaria para os nossos colegas que têm escritórios e tal, pensem em fazer um seguro desse, porque pode ser até vamos dizer, um ponto de tirar você de uma concorrência, porque você não tem essa questão do seguro, né? Legal. O carro-chefe da MGA é a parte voltada à geotecnia urbana, mas há uma história também interessante de vocês atuarem juntamente com a Vale, por exemplo. Uhum. Teria um caso interessante que vocês gostariam de mencionar, compartilhar? Você podia contar o caso do tombador de vagões, né? Nós participamos para a Vale num projeto em São Luís, um virador de vagões. E esse virador de vagões são escavações que chegam a ter 23 metros de profundidade. Então tinha que ser, obviamente, com paredes de diafragma. Hidrofresa, não? Mas foi hidrofresa, exatamente, isso que eu ia comentar. Mas teve que ser hidrofresa porque o material era rocha branda, mas era rocha, argilitos, etc. E uma condição interessante também que foi imposta, porque como ali é toda uma rede ferroviária em volta, etc., não podia usar tirantes.
Eles não queriam que a gente usasse tirantes. Então a gente conseguiu fazer uma parede de diafragma em hidrofresa, no caso, por causa do solo, não por causa do fato de não usar tirantes. Nós usamos aquela história das lamelas em T. Com contrafortes, como né? se fosse um contraforte. Exatamente. Essa obra é de quando, professor? Mais ou menos? Um ano, mais ou menos? Isso já foi conosco, assim. Sim. Pode ter sido o que? 1900? Não, 2004, 2003, por aí. Tá, mas continua, Depois, se precisar, eu posso até pulsar direitinho a data. É que com a idade a memória às vezes falha na questão da data, né? Desde que você lembre do dia de nascimento da sua esposa e tudo, você está bem. Agora, na obra, etc., às vezes a gente escapa. Mas então essa é uma das obras também que, na minha opinião, foi fantástica, porque talvez tenha sido uma das primeiras obras com parede hidrofresa, feita com hidrofresa. A Vale nos mandou até para os Estados Unidos para ver os equipamentos que eles estavam dispostos a trazer para cá, para fazer a parede. Então para mim também foi um tremendo aprendizado, né? Foram coisas maravilhosas, também uma obra linda, 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 linda. Quando você mostra uma fotografia de 23 metros cortada a prumo, assim, sem nenhum tirante, tinha travamento só lá em cima. Os outros 23 metros estavam totalmente livres. Mas, obviamente, isso gerou uma porção de problemas, como ter que botar dois guindastes pesados para poder levantar a ferragem, porque a ferragem tinha que ser de uma vez só, né? Porque não dá para você, não dá para você fazer em duas separadas, porque aí não funciona. Tem que ser a ferragem junta. Então, tinha que descer um T também de ferragem. E pesava, sei lá, quantos milhões de toneladas naquilo. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Quando o senhor projetou isso, o senhor estava 100% seguro ali que ia funcionar bem? Olha, eu tinha esperança sim, eu tenho medo às vezes de falar algumas coisas, dá a impressão que a gente está querendo ser cabotino, mas não é, dentro da minha simplicidade, por favor, entenda assim. Eu tinha esperança sim, porque eu tinha feito uma obra aqui em São Paulo com parede em T, só que não com hidrofresa, com parede convencional, parede de diafragma convencional, numa obra naquela ocasião era da companhia da Light, né? Da antiga companhia de eletricidade, né? Era a Light, né? E nós fizemos aquela da Vila Olímpia que teve o rompimento, toda a parte dela que era faceada para Juscelino Kubitschek, porque tinha o túnel e tudo mais, nós não podíamos usar tirante. E lá nós também fizemos essas lamelas em T com contrafortes e funcionou muito bem. Mas essa foi feita depois da hidrofresa, mas essa que eu estou comentando, que a gente fez lá atrás, foi bem antes da hidrofresa, né? Então agora, eu tinha uma boa esperança de que ia funcionar. Que ia funcionar, você tinha uma experiência prévia. Mas eu vou voltar nessa questão uma coisa que, assim, até como projetistas, assim, a gente vive muito isso também. A questão de você parar para pensar em termos de valor cobrado por um projeto versus a possibilidade de uma indenização de um sinistro, né? Porque aí você tem um projeto lá que custa 1% da execução, e basicamente um sinistro seria um valor assim, X tantas vezes o valor que você está recebendo pela responsabilização daquilo. Exato. Olhando isso e pensando até que a gente, uma vez até uma conversa de telefone com o Fred, né? O Fred falou assim, a gente faz um ATO, a gente acompanha a obra, mas às vezes dá uma sensação de que a gente não está acompanhando a obra, porque o acompanhamento, se você não tiver o full time, você perde muita coisa, certo? E eu até, depois eu vou fazer uma pergunta sobre a ATO, né, da prática da MGA, que eu sei que é uma prática de sempre estar nas obras, sim, né? Mas em relação a isso, ou seja, o risco que você não tem controle, mas é o risco que você está sujeito, que ao mesmo tempo é um risco exponencialmente maior em relação àquilo que você recebe. Como é que vocês enxergam e se resguardam disso? Bom, aí vai parecer choradeira, né? Que a gente queria ganhar mais pelos nossos projetos, o que eu acho que, na verdade, não é choradeira, eu acho que seria justo, né?
Mas é por isso que a gente faz o seguro, né? Quer dizer, você tem que de alguma forma se cobrir, porque você tem razão. O valor que a gente recebe por um projeto de um empreendimento desse imobiliário é infinitamente menor do que Deus o livre, não estou desejando isso para ninguém, que tenha um sinistro que eles chamam e você vai ter que indenizar valores, sei lá, 100 vezes o que custa o teu projeto. Então não tem como você bancar isso. E como projetistas, nós também não somos uma empresa muito rica, porque obviamente a gente recebe proporcional ao que a gente trabalha, né? Então, a forma de se resguardar é o seguro. Parece que eu sou corretor de seguro, mas eu recomendo mesmo a pessoa ter isso daí, porque é o que você falou, o que a gente recebe é infinitamente menor do que eventualmente a gente precisaria indenizar, né? Mas ele coloca uma coisa que eu gostaria de salientar. Quando você fala na ATO, quando o nosso seguro, ele cobre erro de projeto. Isso. Não existe seguro de ATO. Só existe erro de projeto. Então, se nós fizermos um projeto e ficar comprovado que ele é errado e gerou um acidente sério, toda a responsabilidade é nossa. Isso. Aí o seguro cobre as porcentagens, não importa. Mas a ATO não tem seguro. Aí isso acaba recaindo provavelmente sobre a própria construtora e eventualmente o executor de uma fundação. E aí deixa eu perguntar essa questão do ATO, para aí depois a gente partir para uma outra linha, né? Mas eu me lembro até a época que eu, muitos anos atrás, fazia ensaio em obra, né? E tinha muitos projetos da MGA. E sempre, quase sempre, ia fazer lá um PDA, uma prova de carga estática. Aparecia o projetista lá da MGA, aparecia algum engenheiro de vocês, né? E aí o pessoal sempre falava, não, é rotineiro para nós. A gente pela manhã vai nas obras e depois volta pro escritório. Tem alguma prática nesse sentido. Como é que vocês fazem hoje? Que eu tô falando de 15 anos atrás, né? Mas assim, isso permanece? Como que é esse acompanhamento de vocês? Essa é uma filosofia que o Mauri trouxe desde a época da MAG e a gente obviamente mantém essa ideia, porque assim, o que a gente faz, né, a geotecnia é muito específica. E as construtoras não têm, às vezes, pessoal técnico que entende do que está sendo feito lá. Tudo bem, já viram fazer estacas e tudo mais, mas não tem a mesma sensibilidade que a gente tem, né? Então, a gente entende que é importantíssimo nós estarmos lá acompanhando, porque, de uma certa forma, eu sou o nome da empresa que está lá construindo, é como se eu fosse um funcionário deles e eu sou o especialista em fundação que vou acompanhar a execução, né? Então, isso a gente não abre mão de fazer. Obviamente, vamos dizer, às vezes a gente não consegue ir todo dia, mas normalmente a gente ia todo dia em todas as obras. Então, por isso que a nossa equipe era dividida, determinado bairro ficava para 1, 2 engenheiros, outro bairro para 1, 2, e assim a turma conseguia atender, né? Hoje, obviamente, o trânsito é complicado, então a gente, pelo menos dia sim, dia não, a gente vai, por causa das distâncias. Mas, se possível, algumas obras que a gente entende que são mais complexas, essas diariamente tem gente nossa passando lá, né? Mas vocês trabalham em outros estados. Como é que fica essa questão logística? Isso, esse é um problema, né? Nós temos a felicidade de fazer muitas obras no Paraná, especialmente em Curitiba, né? E aí, obviamente, é complicado. Eu não tenho um funcionário meu que fica direto lá, porque aí ficaria um custo inviabilizável, né? Então, o que a gente acaba fazendo é algumas visitas em momentos-chave, né? Então, vamos dizer que seja uma fundação em estacas, vai começar a primeira estaca, normalmente a gente está lá acompanhando essa primeira, né? A estaca à prova e tudo mais. Uma obra de contenções, durante a execução da contenção a gente vai, depois faz uma nova visita quando começam as escavações e tudo mais. Essa é uma obra complicada, porque eu não consigo ter esse meu pessoal direto na obra, né? Então, infelizmente, nesse caso é mais complicado, né? Sim. E aí é mais ou menos como fazer o acompanhamento à distância, porque qualquer coisa que eles têm, eles telefonam pra gente ou mandam hoje em dia com WhatsApp e tudo mais. E a gente fica acompanhando a obra à distância. Não é o ideal, mas é o que é possível de se fazer, né? Para essas obras distantes. O que é São Paulo, não. O que é São Paulo, a gente faz questão de estar lá presente. Muito bom. Professor Mauri, a norma de fundações está em processo de revisão. Inclusive, o Fred está fazendo um trabalho de coordenação muito bom, né? Eloquente. Tem alguma coisa na prática da engenharia de fundações que você, professor Mauri e o Ilan, enxergam que urgentemente precisa ser mudado? O uso de alguma tipologia de fundação, o uso de alguma metodologia de cálculo, algo que preocupa a MGA? Bom, eu tenho um ponto que eu fui voto vencido na revisão anterior. Na revisão anterior eu fui voto vencido.
eu ainda luto para acabar com esse coeficiente de segurança 1,6. Eu ainda continuo achando que nós temos que ter 2. Se você falar com o Pena, ele acha que tem que ser 4, 5, 6. Mas eu acho que 2 é o suficiente. Mas esse 1,6 eu ainda confesso que até hoje eu não consegui engolir. Coloquei isso na norma anterior, na revisão anterior, fizeram uma votação, eu perdi na votação, infelizmente, quer dizer, mas eu continuo achando que nós não temos nada que essa história de faz um ensaio prévio e aí você baixa o seu coeficiente de segurança para 1,6. Em termos de projetos, você está falando? Em termos de projetos, exatamente. Eu sempre, às vezes, o pessoal pergunta, né? Eu gosto de fazer uma interpretação que eu não sei se é exatamente o que foi pensado quando isso foi trazido lá atrás. Eu sempre gosto de fazer uma interpretação seguinte: projeto sempre 2. Se você tiver algum ensaio anterior, um ensaio posterior que não chegue no 2, mas atenda 1,6, você poderia considerar, sim, mas o projeto sempre 2. Isso é outra coisa. O posterior, 1,6, talvez seja aceitável. O que eu não aceito é fazer os ensaios a priori para baixar o coeficiente de segurança de 2 para 1,6. Esse eu continuo radicalmente contrário. Também acho pouco temerário, né? E você, Ilan, tem alguma coisa que tira seu sono, lhe aborrece, lhe preocupa, que você discorda da cultura local que pode ser revisado? Tem uma coisa que me incomoda bastante, né? Eu também, na última versão, eu quis trazer esse assunto e acabaram não aceitando. Eu ainda acredito que há necessidade de se estabelecer um espaçamento mínimo entre estacas. Então, quando eu aprendi na faculdade, fui aluno dele lá no Mackenzie, depois na pós-graduação, né? A gente sempre fazia um espaçamento diferente para estacas, por exemplo, cravadas ou hélice contínua, que a gente chama de estaca de deslocamento, para as chamadas estacas escavadas. Então, normalmente usava-se um espaçamento de 3 diâmetros para estacas escavadas, 2,5 para estacas pré-moldadas. E eu acho que elas fazem todo sentido, se você parar para pensar, né? Por que é maior o espaçamento numa estaca moldada em loco? Porque há uma escavação, há um alívio de tensões, né? O solo perde um pouquinho da sua resistência. Na cravada pode ser mais, vamos dizer, menor esse espaçamento, porque você está cravando, você está densificando o material, né? É uma condição diferente de execução que pode interferir, né? E o pessoal não está respeitando isso. Então, tem situações que eu sou obrigado a fazer, por exemplo, uma TP e eu verifico um projeto, eu já peguei em casos extremos de que as estacas estavam praticamente encostadas, tinha um diâmetro só de espaçamento entre elas. Eu duvido que essa pessoa que fez o projeto levou em consideração o efeito de grupo e tudo mais, que seria o normal quando você tem uma condição desse tipo de espaçamento. Então, isso eu acho que era uma coisa que tinha que aparecer na norma com um pouquinho mais de rigor, porque acaba virando, às vezes, até uma questão comercial, né? O sujeito bota um espaçamento bem pequeno, as estacas ficam mais próximas, os blocos ficam menores. Ah, meu projeto é mais econômico do que fulano, porque meus blocos são menores. Mas você está fazendo as estacas quase que encostadas uma na outra, né? Então, esse é um dos quesitos que eu gostaria que voltasse à discussão. Infelizmente, eu tenho sido meio que voto vencido nesse aspecto. Parece uma discussão assim... Realmente, assim, uma coisa... É muito prática isso, né? O 2,5, 3, é uma coisa que virou rotineira. Talvez já tivesse a maturidade rotineira, prática, empírica de colocar na norma alguma coisa assim, né? Mas como tem muita gente usando valores diferentes do que isso, aí o cara às vezes não quer que ponha na norma, porque passa a não ser um recurso que ele poderia lançar a mão como vem lançando hoje em dia, né? Então essa é uma das coisas que eu acho que tem que pensar, né? Infelizmente hoje o problema financeiro está sendo superior a qualquer coisa técnica. É verdade. Isso. Então hoje... ouço até dizer de que quem toca a obra agora é o suprimento. Não é um engenheiro residente da obra. Esse daí está lá só para ver se está dentro do cronograma e dos valores. Porque as decisões acabam vindo, as firmas contratadas, etc., vêm do suprimento. E, na minha opinião, isso, tristemente, para mim, é um detrimento enorme à nossa boa engenharia. Essa é a minha posição pessoal, não sei os outros o que acham.
Então, o que acontece? Como isso que o Ilan colocou, o que acontece? Nós chegamos, e não estou falando porque estou com raiva, mas nós chegamos a perder a obra, de tirarem a gente da obra e colocarem um concorrente, porque esse concorrente pegou e juntou as estacas e conseguiu fazer estaca hélice, onde se você mantivesse o seu espaçamento usual, não caberia. Mas na hora que o cara juntou aquilo, coube. Obviamente, os suprimentos que não entendem nada de fundação, desculpa a franqueza, mas isso é um pouco Nós de raiva minha, entendeu? Eles não entendem nada de fundação, não sei quanto que eles entendem de engenharia também, porque, para ser muito sincero, mas... Então, o que acontece? Eles simplesmente colocam isso numa tabelinha no Excel e vê o que custa mais barato. Ordenar pelo menor preço, né? Então, chega nessas alturas, o cara define um projeto pelo menor preço, sem saber se o menor preço atende a boa técnica. Eu me lembro de um caso, até foi um comentário nosso aqui, de um caso, uns 2 anos atrás, um solo grampeado, né? Você vai lembrar disso no interior de São Paulo aqui. E aí o pessoal estava orçando execução. E tinham empresas, tem boas empresas de referência, né? Solo Sat, Mega Reforça, muitas empresas de execução e obviamente tem os desconhecidos, né? E aí eles estavam com uma empresa de referência lá na época e uma empresa completamente desconhecida estava competitivo ali. E aí ligaram para nós e falaram assim, olha, suprimentos, vocês não tem como reduzir a quantidade de ensaio de arrancamento? Aí eu, mas por que reduzir a quantidade de ensaio de arrancamento solicitado no projeto? Não, é porque um desses dois aqui colocou um unitário de ensaio de arrancamento muito alto. Então, se você reduzir, eu consigo baixar o preço dele. Você vê? Aí eu virei e falei assim, olha... E no final, ele falou, e aí baixando e tal, fiz um cálculo aqui, a gente consegue... Era uma obra de chutar aqui, mão de obra, 1,5 milhão. Uhum. Eles conseguiriam... Um dos caras ficaria, uma das empresas ficaria coisa de 50 mil reais, 60 mil reais a menos que a outra. Olha aí. Aí eu falei assim, olha, se 50 mil reais numa obra de 1,5 milhão tá fazendo vocês escolherem entre uma empresa de referência e um desconhecido... Tá tudo errado. Tá muito errado isso aqui. A engenharia tá muito errada, né? E a gente... Obrigado por você ter reforçado aquela minha irritação anterior. Mas isso a gente lida com isso direto, né? Quer dizer, e eu vou um pouquinho mais além, né? A gente tem sentido também, infelizmente, que os engenheiros das obras, eles não são os engenheiros que tocam a obra, um pouco do que o Mauri falou. Eu brinco, né? Eles ficam no container com ar-condicionado e pilotando Excel. O que é o Excel dele? Ele vai verificar o cronograma e onde ele consegue economia. Então, eu sou da época, quando eu comecei minha carreira lá com ele, a gente fazia muita obra, obviamente, em tubulão a céu aberto, e eu ia descer para liberar os tubulões. Quem estava lá comigo do lado do Sarilho era o engenheiro da obra, com a planta, marcando o tubulão que eu liberei e tudo mais. Hoje, se eu vou descer num tubulão, vem lá, talvez, o mestre, um estagiário e só, né? O engenheiro está lá, ele nem sabe, provavelmente ele nem sabe o que é um tubulão, né? Então, esse é um problema que a gente está sentindo também, né? O nível dos engenheiros que estão no campo tocando as obras, não das empresas de fundação, mas das construtoras, eles são fracos e eles não descem para o canteiro mais, não suja o sapato que a gente brinca, né? Esse ponto que você trouxe, ele é muito pertinente. Era até uma pergunta que eu ia fazer para o professor Mauri, porque ele, por décadas, deu aula na Mackenzie. Isso. E na FAAP. E assim, fazendo uma avaliação, já que hoje você interage com uma outra geração da década de 60, 70, como é que você vê isso, professor? Na sua opinião, mudou muito a questão da formação do engenheiro? Acho que mudou. Dentro daquilo que eu posso visualizar, eu acho que mudou muito. Na época que eu era mais ativo nas escolas, etc., a gente fazia o estudante, por exemplo, no nosso caso, era obrigatório fazer um projeto. Mas o projeto naquela época era feito na mão. Não era um desenho de computador. E o pessoal tinha que fazer isso e tinha que fazer um projeto, desenhar o projeto, tinha que desenhar e ainda guardar a memória de cálculo. Esse desenhar um projeto, para mim, é a maneira de você aprender a escrever. Escrever uma obra, escrever um projeto. Se você sabe desenhar, você sabe ler um projeto. E uma das coisas que a gente está percebendo hoje é que o pessoal não está lendo os projetos e se olha o projeto, não vê tudo.
é frequente ligarem lá no escritório e fazer pergunta que a gente malandramente chega para você, tá com a planta aí? Tá? Dá para você dar uma lida na nota número 3? Aí o cara fala, foi mal. Desculpe a franqueza, mas esse, na minha visão atual, é o padrão que nós estamos tendo. Quando antigamente não era nada disso. Sim. Ilan, agora a pergunta é para você. É muito legal quando tem esse momento com mais de uma pessoa, né? Porque aí fica mais dinâmico. Na sua gestão da BMS, você agora entrou no segundo mandato, né? Isso. O que é que você enxerga de possibilidades para o futuro? O que é que pode ser melhorado, revisto? Ou tá tudo perfeito? Como é que você... Perfeito nunca tá, né, Thiago? A gente tá sempre evoluindo, né? É que eu sempre falo, né? Todo dia eu aprendo alguma coisa, né? Com relação... então. Muito legal. Com relação à BMS, assim... eu sinto que, pelo menos o núcleo, né, mesmo da gestão anterior, quando veio com o Paulo Ferretti, depois eu assumi e agora eu estou de novo mais uma vez nessa gestão, a gente está conseguindo ser bastante ativo, né? A BMS sempre teve um passado de fazer muitos eventos, os grandes, obviamente, que normalmente é a nacional que organiza, mas o núcleo São Paulo sempre tinha essa coisa de, né? Isso, de fazer esse tipo de coisa. E a gente está conseguindo manter, né? O Paulo Ferretti, inclusive, coitado, ele pegou a pandemia, então para ele foi bem complicado, porque essa coisa de você fazer um evento presencial era inviável naquela época, né? E mesmo assim ele conseguiu fazer coisas, mesmo que fossem virtuais, né? Então, eu sinto que nós estamos tentando fazer, eu com o resto da diretoria, manter essa ideia de ter 2 eventos talvez maiores por semestre, às vezes coisas menores, né? Isso a gente está fazendo, isso é uma coisa que a BMS tem que fazer. E até foi interessante, eu participei da comissão organizadora com o Paulo Albuquerque do Cobranseg, que foi lá em Campinas, não sei se vocês se lembram, era para ser 2020, acabou acontecendo em 2022 também por causa da pandemia, né? E uma das coisas... Com mais de um adiamento, inclusive. Exatamente, André. E aí o que a gente percebeu lá foi uma constatação da comissão organizadora, a alegria das pessoas em se reencontrar. Foi o primeiro evento grande, aí assim, da BMS Nacional, onde as pessoas puderam participar. Então era um tal de nego se abraçando, de tanto tempo que não se via, bater papo, porque uma coisa é você ter uma reunião virtual, outra coisa é como nós estamos aqui batendo papo. Eu sei que ela é virtual, porque a turma lá em casa vai assistir pelo YouTube e tudo mais, mas nós aqui estamos tendo essa interação. Isso é fundamental, né? Então isso eu acho que é uma coisa que a BMS não pode deixar de ter. Quer dizer, obviamente a gente sabe que existe uma facilidade de você fazer os eventos virtuais, você consegue abraçar mais gente que está de fora, né? Mas tentar, se possível, fazer alguma coisa que seja híbrida para você manter essa questão meio que social, né, da turma se congraçar. Sim. Isso é muito importante, né? Uma coisa que, na minha opinião, foi muito interessante na tua gestão foi esse trabalho itinerante de visitar as universidades privadas para poder difundir o conhecimento de geotécnica. Eu acho que na história, até olhando todas as ABMS aí dos diferentes núcleos, esse protagonismo é mérito da sua gestão, tá? E uma outra coisa muito interessante que eu achei também que acendeu aí uma expectativa de poder interagir com outros segmentos é o trabalho em conjunto com a Defesa Civil, né? Isso. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Posso. Isso aí dá o crédito para o Paulo Ferretti, né, que foi anterior à minha gestão. Ele que começou isso junto com a Defesa Civil, sentiu-se a necessidade, né, principalmente a Defesa Civil estava precisando de um apoio técnico para esses incidentes, esses acidentes grandes que acabam acontecendo, né? Então, com isso, criou-se aquele primeiro workshop, foi aqui em São Paulo, inclusive, justamente para trazer, vamos dizer, à baila, né, todo esse problema, né, principalmente, como você mencionou bem, né, Thiago, nós estamos sentindo agora eu não gosto de dizer que o termo é uma mudança climática, mas vamos dizer, o regime, né, de chuvas e tudo mais está ficando diferente do que era até então. Obviamente, as chuvas estão muito mais intensas, então os acidentes geológicos e geotécnicos, especialmente por causa de chuvas, é muito mais frequente, né? Então, com isso, o Paulo criou esse evento e aí nós demos a sequência, foi feito em Santos e fizemos um terceiro ano passado em São José dos Campos. E esse ano já estamos programando, provavelmente vamos fazer ele em Campinas, né? Então já virou um evento que eu diria fixo do Núcleo São Paulo, de fazer essa workshop sobre esses acidentes e risco e tudo mais. E o bacana que a gente conseguiu, e de novo eu dou muito crédito ao Paulo de ter conseguido fazer isso, é multiprofissional. Então junto o pessoal da Defesa Civil, a gente consegue um
um bom contato com a turma da BGE, então os geólogos também participam, para não ficar uma visão só nossa do engenheiro geotécnico, né? É importante, nesses casos, então, a visão do geólogo é fundamental para entender um pouco mais macro o que é a coisa, e a gente vai nas soluções técnicas e tudo que é a função nossa como engenheiros geotécnicos. E da Defesa Civil, que é o cara que está lá na frente, né? Ele que é chamado, né? Olhando o futuro, Ilan, o que é que você pretende trazer a mais aí? Porque você vai ter um pedaço de 2025, você vai ter ali o 2027 até o Cobranseg. Isso. Não sei se você pretende se recandidatar. Nem posso, a gente só pode ser reeleito uma vez só, já estou cumprindo a minha meta. Legal, mas assim, em termos de metas, né? Você trouxe essa ideia. O que você pretende fazer a mais aí? Então uma das coisas que é uma das metas das metas nossas, e você mencionou, eu queria trazer a BMS mais próximo das universidades particulares, né? A BMS, obviamente, como foi criada e sempre teve um forte vínculo com as universidades federais e estaduais, né? O USP, no Rio de Janeiro, o FRJ, o UNB, e é maravilhoso isso, porque traz muita gente que faz pesquisa, você traz muito conhecimento para nós que não somos muito dessa área acadêmica. Mas eu sentia que tinha uma distância para as universidades particulares, e acho que com o avanço aí da economia e tudo mais, temos muitas universidades particulares e de boa qualidade, né? Eu sou formado, o Mauri também formado, e deu aula, a gente fez o Mackenzie, que é uma faculdade, uma universidade particular, a gente não estudou em escola, vamos dizer, oficial do Estado. Mas né? que é uma escola de muita vanguarda. Não tenha dúvida, e mesmo outras, a Mauá eu posso citar, a FEI, tem muito boas escolas privadas, né? E elas têm essa distância. Então, uma das metas nossas, começou na minha gestão anterior e a gente está tentando seguir agora, é isso que você mencionou, trazer mais próximo de nós, né? Então, só como exemplo, a gente está tentando aí ver se consegue viabilizar em Campinas, por quê? Porque aí a gente quer usar, por exemplo, o Mackenzie que tem lá em Campinas. Claro que temos a Unicamp e tudo mais, que já tem uma boa proximidade conosco, a gente tem muito contato lá com o Paulo Albuquerque, com o David Carvalho, né? Mas é pública, né? Mas é pública, exatamente. A gente queria buscar alguma universidade particular, né? Esse evento que a gente fez, o workshop em Santos, teve participação um pouquinho da Universidade Santa, que é lá de Santos, Legal. né? Que é uma universidade particular, boa também, grande, né? Então, essa é uma das metas nossas, né? E, obviamente, outra coisa que a gente está fazendo com uma certa frequência é criar esses workshops que não são só esse tema, vamos dizer, mais ligado aos riscos geológicos e geotécnicos, né? Então, a gente teve um workshop de solo grampeado, tivemos um workshop de estacas helicoidais, vamos fazer agora um de solos reforçados e provavelmente no próximo ano também mais algum. Quer dizer, a gente está tentando trazer coisas e, de novo, buscar essa ideia de trazer as pessoas para os lugares, né? Fazer vamos dizer, esses eventos presenciais, porque a gente sente que isso é importante, né? Nossa, você falou de Santos, eu lembrei aqui de que teve uma obra bem emblemática que a MGE se envolveu e também relacionada à hidrofesa, né? Quer compartilhar um pouquinho, Mauri, conosco? Foi aquele prédio que a gente fez a Fundação Barrete com hidrofresa. Ah, então, mas isso... eu que estava mais à frente desse projeto. Foi uma obra de fundação. Foi uma obra de fundação. Ele pode falar melhor do que eu. Era uma obra de fundação em Estaca Barrete. E o problema é que o extrato de solo não era dos 10 mais, então eu não conseguia pôr muita carga na barrete. Então a gente queria ver se era possível entrar um pouco na rocha, porque com isso eu conseguiria ganhar muita capacidade de carga, né? E aí, na época, o pessoal da consultora conseguiu viabilizar financeiramente com a empresa executora da hidrofesa, no caso até vou citar, foi a Geofix que fez, né? E aí nós fizemos a fundação toda com hidrofresa em Santos, que também era uma novidade, porque em geral as fundações são muito compridas lá, mas não tem essa preocupação de entrar na rocha, né? E lá, como o pacote, vamos dizer, de solo não era competente o suficiente para viabilizar, aí nós buscamos essa ideia e funcionou muito bem, né? Sim. Tem algum método que, no caso, professor Mauri, você teria mais prazer em usar Roque Veloso, Decor Quaresma, Gotillier? Então você me deu uma brecha agora. Porque tem o método Gotillier, né? Isso. Eu vou fazer propaganda dele. Pode fazer. Não, primeiro vamos deixar bem claro, é um método que só serve, pelo menos por enquanto, só serve para estaca hélice contínua. E é um conceito óbvio, é fórmula empírica, não é mérito só meu, a gente fez junto com o Pena, e isso saiu em função de que houve um evento da BMS lá
1990, coisa parecida, né? Sobre estaca hélice contínua. Foi mais ou menos nos primórdios, então eu e o Pena ficamos encarregados de discutir a questão de capacidade de carga das estacas, etc., nesse simpósio que teve feito aqui em São Paulo. E daí acabou surgindo para nós dois a ideia de talvez a gente fazer uma fórmula de capacidade de carga de estaca hélice contínua. Mas nós precisamos fazer alguma coisa nova, porque o Urbano já tinha feito uma, tá certo? O Decur tinha feito também, e a gente queria fazer alguma coisa que a gente entendesse que poderia ser diferente. Infelizmente nós conseguimos. Conceitualmente, todas essas fórmulas empíricas dos nossos colegas, elas sempre tendem a verificar qual é a carga de ruptura e a partir dela fazer a formulação empírica. O que acontece? No caso das hélices contínuas, a coisa mais rara do mundo é você conseguir uma prova de carga que rompeu. Então a gente pensando, Pena e eu, pensando o que a gente podia fazer, falando, será que a gente não consegue fazer alguma coisa, em vez de medir ruptura, medir deformação, recalque? E daí que surgiu essa nossa fórmula. E ela, por isso que eu quero fazer um pouquinho de propaganda, porque ela conceitualmente é diferente das demais. Por quê? Porque ela foi montada toda num sistema em que a gente conseguiu. Historicamente ela começou no CEF de 2000, quando a gente tinha 48 provas de carga, e em cima de 48 provas de carga a gente desenvolveu esse sistema, essa nossa formulação, onde a gente procurava trabalhar qual que era a capacidade de carga de trabalho, vamos dizer, a carga de trabalho da estaca em função de uma limitação de recalque. Porque se eu limito o recalque, eu tenho uma prova de carga e tenho uma ideia de qual é a carga de trabalho dela, eu consigo ler na prova de carga a deformação. E você considera um recalque admissível para usar esse método? Foi o que nós fizemos. Então nós fizemos primeiro, nós fizemos duas coisas. Primeiro, para que fundamentalmente a coisa começou fundamentalmente já para chegar na carga de trabalho, na tensão ou na carga admissível. Uma das críticas que aconteceram na ocasião, talvez porque o pessoal não percebeu o porquê, é que nós trabalhamos com um negócio totalmente diferente dos outros, porque a gente falava em tensão equivalente na lateral e tensão na ponta, quando todo mundo fala em carga. Só que a ideia de trabalhar com tensão foi única e exclusivamente porque nós tínhamos 48 provas de carga com as várias bitolas. Dimensões diferentes. Então a gente precisava dar um jeito de tirar a bitola dessa história. E para tirar a bitola da história, a gente conseguiu resolver isso trabalhando com tensões em vez de trabalhar com carga, com força. Legal. Muito bom. Olha, eu vou... Então, eu não... Pode finalizar. Não, Pode. É que ele fez a pergunta. Então, a gente começou, para essa tensão ou a carga de trabalho que a gente tem na realidade, você converte a tensão em carga de trabalho, não tem dúvida. Então, no fundo, você tem tonelada, ou quilonewton, meganewton, seja lá o que você quiser, tá certo? Mas aí nós limitamos aqui tudo que a gente fizesse, a carga máxima, a carga de trabalho máxima nunca excedesse 20 milímetros, 2 centímetros de recalque. Interessante. E para outras tipologias? Raiz, pré-moldada, metálica, sugestões de métodos? Porque o seu método é para hélice contínua. Agora, para a parte para raiz, a gente continua usando o velho e bom Davi Cabral e o que Deus o tenha, meu pai espiritual, o Teixeira, né? Que eu fui aluno dele e ele foi o cara que me colocou nesse caminho. Muito legal. Bom, por isso eu tenho um respeito muito grande para o Teixeira. Eu vou Desculpe. fazer vamos dizer, uma fala aqui para a gente fazer um fechamento, né? Mas queria, além do agradecimento também, eu vou fazer uma menção ao professor Mauri, porque na verdade eu não conheço, hoje falei isso para o Ilan, não conheço ninguém que se refira ao Mauri sem colocar o prefixo aí de professor, né? Porque o Mauri, professor
de muita gente, né? Sem dúvida, né? Mas aí dentro de disso... diferentes gerações. Várias gerações e mais de uma universidade. Então, assim, é uma referência mesmo. Mas aí eu queria direcionar para o Ilan a seguinte pergunta, né? Muitas vezes essa herança técnica, de carreira e de, enfim, conhecimento e tal, no fim das contas, resumidamente, o sobrenome, né? Alguns, às vezes, acham uma bênção, outros acham uma maldição, né? Tem gente que encara de diferentes formas. E como vocês têm uma excelente relação, acredito que no seu caso seja o primeiro, né? O caso da bênção. Como é que você vê isso? Viu, assim, ao longo da sua carreira, do seu desenvolvimento, seu pai como essa referência, para que desse fechamento até em uma homenagem a ele aí em vida, porque muito merecido, né? Sem dúvida. Obrigado. Bom, obviamente, tem algumas coisas que eu destacaria, né? Primeiro é a índole dele, essa coisa professoral, essa coisa de muita ética, muita seriedade, entre aspas, ficou muito fácil eu admirar e querer seguir o que ele fez, né? Quer dizer, tratar as coisas sempre com muito respeito e, obviamente, estudar, tem que ir atrás. Ele fez isso a vida inteira e eu aprendi, né? Então, nesse caso, de fato, é uma bênção, né? Eu ser filho dele e ter podido conviver toda essa carreira minha, né? Profissional. A dele é mais longeva que a minha, mas toda essa minha carreira profissional, quase que totalmente, sempre, vamos dizer, ao lado dele, vendo o que ele fazia. E outro mérito que eu destaco nele, ele nunca me tolheu de nada. Então, ele me deixava fazer as coisas da maneira que eu queria. Claro, se eu estivesse fazendo alguma coisa muito errada, ele iria, obviamente, tentar consertar. Então, também tem essa generosidade de deixar eu, entre aspas, dar minhas cabeçadas, desde que não fossem cabeçadas que pudessem prejudicar a nossa empresa, né? Então, eu tive essa felicidade também de poder fazer isso. Tanto que eu fui fazer meu mestrado, tanto que eu trabalhei em outras empresas antes de trabalhar com ele, né? Então, obviamente, para mim é motivo de super orgulho, muita satisfação. O FUTAI no Cobranseg 2022 me deu também o prazer de fazer uma homenagem para ele na abertura de uma das sessões. Então, eu só sou grato, né, a tudo que ele fez por mim, o que eu aprendi com ele, e também de ter me dado a liberdade de eu seguir o meu caminho. E hoje eu, embora claro que vão sempre relacionar a ele, e eu não tenho problema nenhum com isso, né? Como eu falei, é motivo de orgulho, mas eu consegui ter a minha carreira também, né? Hoje eu sou uma pessoa que tem um reconhecimento independente dessa relação, que, de novo, para mim é uma bênção muito grande. Oi, lá. Antes do André fazer o encerramento, eu queria inverter a pergunta. Como é que você enxerga o Ilan Gottlieb, que é o seu sucessor imediato, né? Se você pudesse resumir, eu queria muito saber de você, tá? E Ilan, se você, depois que ele falar, puder resumir o pai que o Mauri representa para você, acho que seria um fechamento bem legal. Se a gente pode usar uma palavra bem forte, eu diria uma bênção. Ter ele como filho foi realmente uma bênção muito grande, por todas as razões. Primeiro, pelo jeito que ele é. Segundo, pelo fato de ele ter, de alguma forma, aceitado as maneiras como eu enxergava as coisas profissionalmente, como pessoa, como gente, etc. Então, para mim, saber que quem vai dar continuidade no meu escritório, ou quem está dando continuidade, né, que vai dar, já está dando continuidade no meu escritório, é alguém que, para mim, é bem parecido com o que eu sempre tive como meta profissional e social na minha vida. A maneira como tratar os seus funcionários, tudo isso. Eu sempre tive escolas muito boas em outras empresas que eu trabalhei, que me ensinaram a lidar com as pessoas também, com seriedade, com respeito, com carinho. E eu vejo que o Ilan tem exatamente essa mesma maneira de se portar. Eu nunca obriguei, isso veio talvez nato dele, ou quem sabe porque ele gostou do que eu fazia e resolveu copiar, não sei. Mas seja lá como for, para mim, se existe essa palavra, é uma bênção. Ilan, você tem aí um minutinho para resumir seu pai em uma frase. Se quiser fazer uma outra homenagem, declaração, por favor. Bom, é um pouco do que eu falei na resposta que eu dei para o André, né? Mas quando o André fala, né, que sempre se referem a ele como professor, eu acho que isso é uma das principais características dele.
O pessoal chama ele de professor, mesmo os que não foram alunos dele, e eu vejo isso na maneira como ele sempre tratou clientes ou engenheiros de outras obras. Era sempre um tom professoral, quer dizer, ele nunca impunha as ideias dele, ele explicava como se estivesse dando uma aula, e aí a pessoa entendia e aceitava essas coisas. Então, acho que uma das principais características dele é isso. É óbvio que ele tem um conhecimento enorme, mas ele tem a humildade de apresentar isso na forma de um aprendizado, para não impor as ideias dele nas outras pessoas, mas sim convencê-las pela credibilidade do que ele está falando, e obviamente o conhecimento que ele tem, que é inegável, né? Então, acho que talvez resumiria mais isso daí. Obviamente é uma relação muito boa, familiar, né? Pai, a gente sempre tem muito orgulho, né? E ele me dá mais razão ainda de ter. Legal. Obrigado, gente, pela presença, pela disponibilidade. Ilan, a gente já se conhece de vários anos. E professor Mauri, fica aí também uma entrevista, até uma coisa registrada como uma homenagem ao senhor, à sua carreira, ao trabalho de vocês, até profissionalmente, da MGA, como empresa também. Obrigado pela presença. Obrigado pelo convite, foi um prazer. Muito obrigado. É uma honra para nós saber que a gente é lembrado. Isso sempre faz o ego da gente crescer. Fica aqui o nosso registro de respeito, carinho por tudo que vocês representam à Geotecnia Nacional. Obrigado. Exato. Estamos encerrando, gente, mais um episódio do GBcast. Os episódios estão disponíveis no YouTube e no Spotify em áudio para que você ouça aí no seu tempo livre. Vai ser muito bacana aí. Obrigado por ter acompanhado até aqui. Tchau, tchau. Até mais, pessoal.